doutora Valdívia. Então, chama a julgamento a apelação civil 073085661-2008-060001. Apelante Cleilson Silva Oliveira, apelado Banco Bradesco S.A. É de minha relatoria, doutora Valdívia Pinheiro Furtado, quer falar e tem direito em prol do apelante Cleilson. Doutora Valdívia já é advogada antiga, 8758, a minha era 7852, era um pouquinho mais antigo que Vossa Excelência. Doutor Valdívia, o apelante ele tem razão aqui, viu? O recurso está sendo conhecido e provido, sentença cassada. Deixa eu só me recordar. A ação revisional e faz de cumprimento de sentença, o apelante apresentou pedido de cumprimento de sentença por apelado para pagar o valor de R$ 1.928,12, não é? Anexando a planilha de débito sem inclusão da verba honorária. Agora me recordo, sentença que indeferiu a petição de cumprimento de sentença de forma equivocada. Sob previsão fática equivocada de que, na espécie de busca credor, advogado da parte autoral de implemento de verba honorária arbitrada em sede de processo de conhecimento. Vice na nulidade de recurso conhecido por sentença cassada. Com esse recurso, dou-lhe para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Viu? Vossa Excelência dispensa a sustentação. Eu agradeço também a Câmara. E retornar aos autos. Perfeito. É exatamente isso. Ele partiu de uma premissa equivocada. Magistrado. Então, agradeço Vossa Excelência e anuncio o resultado do julgamento. Apelo conhecido e provido. Por nada, decisão unânime. Os virtuais, né, doutora Lia? Cadê o desembargador Carlos? Peça, eu tenho uma águazinha? Tem. Exige Nova Russas. Está presente, doutor Lia? Tá não? Doutor Thales Levi, Santana de Moraes, OAB Ceará, 41.842. Vossa Excelência solicitou a sustentação oral de forma virtual, mas não o vemos aqui no sistema. Não se encontra, doutor Lia? Então, com a permissão do emitir relator, vamos anunciar. Prosseguir. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sistema de voto relator, decisão unânime. Julgamento encerrado. Chama julgamento da apelação civil de Nova Russas. 020033142223806063. Apelante apelado Banco Bradesco S.A. Apelante apelado Cícero Porfírio da Silva. Relatoria também de Bador José Ricardo Vidal Patrocínio. O mesmo advogado, doutor Thales Levi Santana de Moraes. OAB Ceará 41.842. Solicitou sustentação oral pelo sistema virtual. Ainda se encontra ausente, né, doutor Lia? Então, vamos prosseguir com a anuência do relator, anunciar o resultado do julgamento. Apelo do Banco Bradesco S.A. Conhecido e provido. Apelo de Cícero Porfírio da Silva, prejudicado. Termo do voto, lógico, do eminente relator. Decisão unânime. Chama a julgamento agora a apelação de Fortaleza, apelante apelada incorporadora Rosine Limitada. Apelantes e apelados James Harrison de Souza Santos e Maria de Fátima Freire Santos. É de minha relatoria. 72, a nossa ordem, SAG 0015-2425-2028-060001. Doutora Nádia Sá Lopes Bezerra requereu em prol da apelante, que também é apelada incorporadora, sustentação oral.
Doutora Nádia, eu já vejo Vossa Excelência aqui. Isso. Só um momento, doutora Nádia, porque enquanto eu localizo o processo, é o 75, colegas. 74, 75. Cadê? Tá aqui. Acho que tanta coisa. Doutora Nádia, boa tarde. Falta Boa tarde. 8h18. Boa tarde, doutora Nádia. Doutora Nádia, eu vou ler aqui Tarde. o dispositivo da minha proposta de voto, que já adianta a Vossa Excelência que está unânime. Os barradores José Ricardo e Carlos Augusto me acompanham até o presente momento na minha proposta de voto. Ok. Eu estou conhecendo o recurso e dando-lhe provimento ao recurso da incorporadora Rosinha Limitada com a finalidade de desconstituir a sentença combatida, determinando o retorno dos autos à origem, para que sejam prestados esclarecimentos pelo perito acerca das questões levantadas da impugnação de folhas 261 e 268, com a prolação de nova decisão acerca da prova pericial e regular prosseguimento do feito, dando por prejudicado o recurso adesivo do James. Satisfaz a Vossa Excelência? Parcialmente. Vossa Excelência quer fazer a citação oral, então? Sim. Pois não. Vossa Excelência está com a palavra. Pronto. Boa tarde, mais uma vez. Cumprimento os nobres jogadores desta primeira Câmara de Direito Privado e todos os presentes. Esta ação, os autores apelados, eles alegam que adquiriram uma casa da incorporadora apelante, né, para quem advoga, e essa casa começou a apresentar problemas de fissura, problemas de risco de desabamento. Tem algumas informações importantes aqui que eu quero trazer, é que essa compra foi feita em dezembro de 2012, e a propositura da ação foi em setembro de 2019, 7 anos depois. E também essa compra foi feita via financiamento bancário, com alienação fiduciária, à Caixa Econômica Federal. Nos pedidos, os autores eles fizeram um pedido liminar, que não foi deferido, pedindo a suspensão do contrato de compra e venda de financiamento, a suspensão das cobranças das parcelas de financiamento, de pagamento dessas parcelas, e também a restituição dos valores que eles já haviam pago. Essa liminar não foi deferida. Como pedido principal, eles pedem, eles fazem pedidos alternativos, né? Inicialmente, ele pede o primeiro pedido para confirmar a liminar que eles pediram, né? Então, assim, rescindir o contrato, receber o valor de volta e voltar ao status anterior, e, alternativamente, uma permuta do imóvel. Então, eles dariam a casa com problemas e receberia outra casa, né, compatível. No curso do processo, houve a perícia, realmente há muitos questionamentos que o perito não solucionou, algumas respostas que ele trouxe baseadas no que os autores passaram para eles, mas também na mesma perícia ele fala que não houve risco de desabamento, não havia risco de ruína, ele diz que o material da construção era compatível com o tipo de construção. Ele constata na perícia que os autores eles abriram uma janela sem um projeto de engenharia no principal cômodo da casa, que apareceu mais fissuras a essa janela que eles abriram. E também ele fala que os problemas são reparáveis, né, que existiam na casa. E também não ficou atestado assim a origem, ficou realmente deficiente o laudo, né? Não ficou atestado lá a origem dos problemas de fissura. Não, ele não atesta que foi feito, foi originário da construção mesmo da casa, né? E a sentença, ela acabou acolhendo o pedido de permuta, né? O pedido mais gravoso. E também danos morais, né?
R$ 5.000 para cada autor, um casal. Mas tem 3 pontos importantes que eu queria trazer aqui né, sobre a sentença, é que na sentença, na fundamentação da sentença, há o reconhecimento da decadência do direito e no dispositivo a rejeição dessa decadência. Outro ponto também que eu quero trazer é que na sentença há o reconhecimento que aqueles problemas que a casa apresentou eram reparáveis. E o terceiro ponto é a permuta que foi dada em sentença, assim. Como alguém que não possui a propriedade plena do imóvel poderia permutar um imóvel? Essa casa, como eu já falei, ela era alienada fiduciariamente à Caixa Econômica. Então, a posse direta era do devedor fiduciário, no caso dos autores, mas a posse indireta é da Caixa Econômica Federal. E há um fato novo que eu trouxe já em segunda instância, através de uma certidão atualizada da matrícula do imóvel, que eu juntei aos autos, é que desde 2019, os autores vêm reiteradamente atrasando os pagamentos das parcelas. E a gente vê isso porque na matrícula consta lá as notificações que a Caixa Econômica fazia para que eles purgassem a mora. E em 2023, eles acabaram perdendo essa casa. O que aconteceu? A Caixa Econômica consolidou a propriedade em seu nome, levou esse imóvel a leilão, esse imóvel já foi arrematado, hoje já está registrado esse imóvel em nome de um terceiro que arrematou o imóvel em leilão. Então, assim, hoje a gente tem 2 pedidos desses autores, 2 pedidos impossíveis de serem cumpridos, prestados pela construtora ou pela incorporadora, por quem quer que seja, porque os autores deram causa à perda do bem. Eu quero frisar aqui, inclusive, o artigo 248 do Código Civil, que ele é claro, né, quando ele diz que se a prestação não pode, de fato, né, tornar-se impossível sem culpa do devedor, a gente resolve se abre a obrigação. E aqui não há que se falar em conversão em perdas e danos, né? Porque aqui a culpa não foi da devedora, e sim da credora autor, né? No caso dos autos. Assim, nosso apelo inicial, apesar de ser pertinente realmente que o perito resolva algumas questões, não sei como isso se daria, já que a casa não é mais deles, é de um terceiro que arrematou, né? Não sei como o perito poderia solucionar essa questão, mas nosso apelo é pelo provimento da nossa apelação, né, para que seja reformada a sentença, para que se reconheça a decadência do direito deles, que houve a perda do bem sem culpa do apelante, né, incorporadora, e sim com culpa do autor, né, com a aplicação do artigo 248 do Código Civil, que se reconheça que os problemas apresentados não foram originados da construção e não é o caso, já que se retornou, né, o voto é nesse sentido de retornar à primeira instância, mas se houver a manutenção dessa sentença com permuta, né, ou o posicionamento no sentido de conversão em perdas e danos, né, a gente quer que se considere a medida menos gravosa, que haja compensação de valores, até porque não existe mais um imóvel a permutar, então a construtora ia receber o imóvel antigo deles, ia dar um novo compatível, mas esse imóvel não existe mais. E também nós solicitamos a improcedência dos danos morais, porque os problemas da casa também teve culpa dos próprios autores, né? Eles fizeram modificações na casa sem projeto arquitetônico, sem projeto de engenharia, e tudo isso também corroborou para que apresentassem essas fissuras. Essa é a minha sustentação oral, eu agradeço a atenção, doutor. Obrigado, doutora Nádia. Colegas, eu estou rejeitando todas as preliminares, inclusive essa preliminar
sobre prazo decadencial, eu digo aqui, está na emenda aplicação ao caso concreto do prazo decadencial estabelecido no artigo 445, parágrafo 1º do Código Civil, rejeitando a preliminar, porque entendo que não há decadência. E como eu já adiantei, colegas, a própria apelante, a incorporadora Rosine, quem a defende é a doutora Nádia, levantou também um questionamento sobre cessamento de defesa. E aqui é evidente, como eu digo aqui na emenda, o juiz de origem que homologou o laudo pericial sem analisar o método da impugnação apresentada pela parte promovida, que é a incorporadora, demandada que aponta o descumprimento dos requisitos elencados no artigo 473 do CPC, perito que deve esclarecer os pontos questionados, nos termos do artigo 447, para segundo inciso 1 do CPC, cessamento de defesa configurado. Na realidade, colegas, essa perícia é uma perícia muito mal elaborada, não respondeu de forma nem de longe, digamos assim, de forma fundamentada, não esclareceu aquilo que deveria ter esclarecido, não é? E por isso que eu estou aqui a anular esse feito. Para ter uma ideia, essa peça é tão mal feita de Padre Zé Ricardo que o perito ele se limita a dar as respostas, desculpa a redundância, com o perito, como uma das partes salientou. Faz uma pergunta, ele responde sim, de acordo com a autora. Então, é uma perícia que realmente ela nos causa uma estranheza, né? Muito grande. Então, o retorno é nesse sentido, a perícia muito mal elaborada, nula mesmo, né? Porque não esclareceu, né? Não fez o trabalho do expert como deve ser feito, né? Com zelo. Foi, exatamente. E assim, já me parece que a doutora tem uma certa razão, mas me parece que esse processo é daqueles que ele há um colorido especial e a forma como o juiz decidiu me parece de uma impossibilidade do cumprimento. Me parece, eu não vou pré-julgar, mas me parece que a decisão ela tem que ser mais refletida. Mas o que é fato é que, anulando, colegas, do jeito que eu já disse, rejeitando as preliminares e determinando o retorno dos autos para que o perito, se ele assim tiver capacidade, né? Porque a gente fica um pouco preocupado com esse trabalho, mas se for o caso, nomeia outro, né? Até porque, como eu afirmei, a casa é de um terceiro hoje. Esse processo, ele, de fato, ele foi para a Justiça Federal. Esse é um processo Isso. já se encontra um pouco conturbado. Ele foi para a Justiça Federal e por conta da Caixa Econômica, porque o suposto defeito, que a Caixa era o agente financiador, né, e o defeito. Me parece, com todo respeito à Justiça Federal, mas isso aqui já é matéria preclusa, me parece que esse declínio de competência para a Justiça Estadual não foi correto. Mas o que é fato, doutora, que está irrecorrível, né, nós vamos ter que dar a solução aqui na nossa Justiça Comum Estadual. Mas me parece que esse declínio da Justiça Federal foi indevido, que deveria, a meu sentido, ter sido recorrido esse declínio, que, a meu ver, ele foi de forma indevida. Mas vamos em frente. Então, colegas, dando provimento, volto os autos ao primeiro grau para, numa linguagem simples, ajeitar, consertar, retificar, esclarecer, arrumar a perícia que está, desculpa a expressão, muito capenga. Advogado Zé Ricardo. Voto com a relatoria, senhor presidente. Total. Advogado Carlos. Relatoria, senhor presidente. Acompanhe Vossa Excelência. Então, recurso da incorporadora Rosine Limitada conhecido e provido no sentido de desconstituir a sentença e retorno dos autos à origem, nos termos do voto do relator, prejudicado a resignação dos apelantes também James e Maria de Fátima. Decisão consensual. Agradeço a presença da doutora Nádia. Obrigada. Acabou? Ficou tudo unânime? Então, tem mais nada? 18h06. Eu pensei que
Pedido de vista. União estável. Quer publicar? Tá faltando mais algum? Porque foi pedido na sessão passada. Aqui. Eu acho que é. Realmente teve esse detalhe. Teve esse detalhe mesmo. Teve esse detalhe. Esse colorido especial. Teve esse colorido especial. Tá faltando mais algum? Então, colegas, não há mais pedidos de sustentação oral, nenhum com destaque. Nesse momento, os votos remanescentes que estão no nosso sistema provisório, aqueles com exceção da relatoria do barrador Raimundo Nonato e dos que ele participa da votação, ficam, nesse momento, declarados, julgados de forma definitiva. De provisório passam a julgamentos definitivos nos termos lógicos dos respectivos relatores. Alguma observação, colegas? Algum requerimento a fazer? Tranquilo. Tranquilo, então agradeço a presença de todos. São 18h08, né? Agradeço a presença de toda a doutora Sônia, a doutora Antonilza, todos que participam aqui da nossa sessão, eminente desembargador Emanuel, José Ricardo e Carlos Augusto, e a toda a nossa secretaria. A sessão está encerrada. Boa noite a todos e uma excelente noite. Com Deus no coração. Um grande abraço. Boa noite, excelências. Boa noite.